Oi, tudo bem? Hoje é o dia 111 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati. Agradeço muito a sua companhia e a sua permanência até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos em Salmos, do Salmo 31 ao 34. Que o Senhor nos abençoe. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse: Fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Comentários da autora: Cristianismo todos os dias. Deus é bom, o tempo todo. O Salmo 31:19 diz que ele reservou bondade para aqueles que o temem e o adoram. Observe também que este versículo menciona a importância de confiarmos em Deus à vista dos homens. Essa expressão me diz que se eu me recusar ser aquilo que alguns chamariam de agente secreto de Deus, mas em vez disso estiver aberta e viver o meu cristianismo diante dos filhos dos homens, Deus reservará a sua bondade para mim. Muitas pessoas hoje professam ser cristãs, mas não querem admitir isso ou viver os princípios da sua fé fora do seu círculo cristão. Elas são cristãs no domingo de manhã, mas na segunda-feira pela manhã não agem de modo diferente dos incrédulos. Chamo essas pessoas de santos da manhã de domingo e pecadores da manhã de segunda. Eu já fui assim. Costumava fazer todas as coisas certas nos círculos evangélicos, mas não demonstrava uma fé viva nos demais lugares. Eu fazia parte do conselho da igreja, meu marido era um líder eclesiástico, nossos filhos frequentavam escolas cristãs, nossa vida social girava em torno da igreja e tínhamos uma série de adesivos cristãos nos nossos carros. No entanto,
Na minha vizinhança, uma pessoa não conseguiria ver a diferença entre o meu comportamento e o comportamento de uma pessoa não salva. No trabalho, ninguém poderia dizer pelas minhas palavras ou pelo meu comportamento que eu era diferente dos meus colegas não salvos. Talvez houvesse alguma diferença, mas não o bastante para se perceber. Eu não estava me posicionando de uma forma firme diante de Deus. Isso acontece com muitos de nós. Por termos medo de ser rejeitadas, isoladas ou ridicularizadas, ficamos com receio de nos posicionarmos e dizer: não quero mesmo ouvir nenhuma piada suja. Sou cristã e não gosto de ouvir pessoas usarem o nome de Deus em vão. Não estou nem um pouco interessada em assistir a filmes que deixam imagens erradas em minha mente, nem em correr para o bar todas as noites depois do trabalho para um happy hour. Este não é o meu objetivo. Minha vida e o meu relacionamento com Deus são importantes demais para mim. É isso que as Escrituras querem dizer quando mencionam: aqueles que confiam e se refugiam em ti à vista dos homens serão abençoados. Devemos nos importar mais com a nossa reputação no céu do que com a nossa reputação entre os homens aqui na terra. Posicione-se firmemente com Deus e nunca se envergonhe ou se constranja em viver a vida cristã aberta e corajosamente diante das pessoas. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Comentários da autora. Aplicação para a vida. O Salmo 32:9 nos encoraja a não sermos como o cavalo ou o burro, que precisam de freios e rédeas para seguir os seus donos. Se o cavalo não obedecer ao puxão da rédea, quem controla o cabresto em sua boca, que controla o cabresto em sua boca, ele sentirá grande dor por ter resistido. O mesmo princípio se aplica a nós e ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o nosso freio e o cabresto em nossa boca. Ele deve ser a rédea que controla a nossa vida. Se seguirmos suas diretrizes, por fim chegaremos ao lugar certo e ficaremos longe dos lugares errados. Mas se não o seguirmos, terminaremos sentindo muita dor. Decida hoje deixar que ele o guie e que você não resistirá ao comando dele sobre a sua vida. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações.
Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor. Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmo 34. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Comentários da autora. Aplicação para a vida. O Salmo 34:7 nos ensina que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Você quer que anjos estejam sempre apostos ao redor de você? Então comece a adorar e reverenciar a Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor trabalha em favor daqueles que o temem para cuidar deles e livrá-los. Prosseguindo, comentários da autora, colocando a palavra em ação. O Salmo 34:8 nos encoraja a provar e ver que o Senhor é bom. Pense por um instante na sua comida favorita. Você pode imaginar o seu sabor e o prazer que ela dá? Como é infinitamente maior o prazer de conhecer a bondade de Deus. Deixe que a doçura do seu louvor esteja em seus lábios continuamente. Prosseguindo comentários da autora. Em todo o tempo. Observe que o salmista diz que ele bendirá o Senhor o tempo todo, não somente quando for conveniente ou quando se sentir bem. Deixe-me compartilhar uma história que realmente ressaltou a importância desse assunto para mim. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando termino uma conferência é ir para um restaurante, sentar-me e fazer uma boa refeição. Trabalho muito e essa é uma das coisas que me fazem relaxar. Certa vez ligamos para um restaurante e fizemos uma reserva. Parecia que eles haviam registrado a nossa reserva, mas quando chegamos lá, descobrimos que não. O lugar estava super lotado e esperamos cerca de 45 minutos por uma mesa. Senti a irritação crescer dentro de mim, mas disse a mim mesma:
Joyce, você acabou de pregar e de dizer às pessoas como se comportarem em tempos difíceis. Então, apenas pratique o que você prega. É impressionante como, às vezes, quando você fala sobre aquilo que crê, Satanás vem e testa você naquilo. Finalmente nos sentamos e começamos a fazer os pedidos. A garçonete trouxe as bebidas em uma grande bandeja. O lugar estava tão cheio que ela acidentalmente esbarrou com a bandeja e derramou todas as bebidas em meu marido, Dave. Ele vestia um terno muito bonito e ficou encharcado de água, café, chá gelado e soda. Àquela altura, Dave poderia ter estourado, mas ele tratou a garçonete de uma maneira muito gentil, apesar daquela experiência desagradável. Meu marido disse a ela: Não se preocupe com isso. Foi um descuido, eu entendo. Já trabalhei em restaurante e certa vez derrubei cerveja preta dentro do carro de um cliente. Ele usava um terno muito bonito e estava tendo um encontro com a namorada. Sei como você se sente, não se preocupe. Então, ele foi até o gerente e disse: Não quero que ela tenha problemas. O lugar está com excesso de lotação. A moça está fazendo um bom trabalho, não foi culpa dela. Dave foi extremamente gentil. Logo, a garçonete voltou com a segunda bandeja de bebidas. E ficou óbvio que ela havia chorado. Então falou: Sinto-me tão mal por ter derrubado todas aquelas bebidas no senhor. Em seguida, olhou direto para mim e disse: Acho que estou nervosa porque a senhora está aqui. Eu assisto ao seu programa na televisão todos os dias. Em meu coração, eu disse: Ó Deus, obrigado, obrigado, obrigada por não termos agido mal diante dela. O que teria acontecido? Que mensagem teria sido transmitida sobre Deus, sobre os líderes, sobre os evangelistas da TV, se ela tivesse me ouvido pregar todos os dias na televisão e depois visse Dave e eu darmos um ataque por ela ter derrubado as bebidas em cima dele? Se eu tivesse vontade de explodir? Para ser sincera, tive sim. A Bíblia não diz que a nossa tentação para pecar morre ou vai embora. Ela diz que uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, devemos nos considerar mortos para o pecado. E às vezes isso significa aprender a bendizê-lo o tempo todo, principalmente quando as coisas não estão indo do jeito que gostaríamos. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que Deus nos abençoe.